Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Feminino Cast, um espaço onde a gente traz mulheres inspiradoras e que elas vão poder mostrar para você que nem sempre o caminho é fácil, mas aí que está a graça da coisa. É a gente saber que mulheres como você, mulheres como eu, como a nossa convidada, também passam por dificuldades, mas conseguem alcançar suas potências. O podcast Feminino Cast é sobre isso. Hoje nós vamos trazer uma convidada, que eu não sei, eu brinco, não sei se vai ser mais fácil ou mais difícil conversar com ela, porque ela é uma pessoa muito querida, e aqui não é babação de ovo, não, a gente se gostou de cara, de graça. E é uma mulher que, como ela diz, é uma mulher porreta. Essa eu vou copiar dela. Eu digo que quando ela fala isso de mim, eu adoro, eu ouço até 2 vezes. E a Hélua é uma dermatologista, como dito, eu também sou paciente dela, ela é minha cliente, a gente se tornou amigas. E hoje ela está aqui para falar, entre outras coisas, do autocuidado. Eu entendo que o autocuidado, a autoatenção, eu ouvi esse termo agora mesmo, e eu gostei desse termo, autoatenção, como é importante para o fortalecimento da mulher. Eu sempre trago alguns índices aqui na introdução do podcast, onde eu falo que a violência doméstica é apenas um pontinho de uma violência de gênero estrutural e presente em diversos espaços. Presentes no ambiente familiar, na política, no trabalho. E eu penso que um dos pilares de fortalecimento é o autocuidado. Bom, deixa eu falar um pouco sobre a nossa convidada e depois ela continua. Hélua Mussa Gazi é dermatologista formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, com especialização em clínica médica pela Santa Casa e em dermatologia pelo Hospital Ipiranga. Fundadora da HG Hélua Gazi, dermatologia, clínica voltada ao tratamento da pele e ao manejo do envelhecimento saudável. A Hélua é uma apaixonada pela pele e pelos procedimentos, pela tecnologia, pelas novidades que o mercado oferece, mas sempre com muita responsabilidade. Hélua acredita que cuidar da pele é um ato de respeito à funcionalidade do corpo. Veja, em um tempo em que vivemos mais e buscamos viver melhor, a pele se torna reflexo da saúde e espelho da essência de cada indivíduo. Afinal de contas, a gente quer envelhecer, mas a gente quer envelhecer bem, com saúde e também se sentindo bacana. Hélua, essa é por mim, é de se apaixonar à primeira vista. E falo isso sem qualquer exagero. Uma mulher forte, positiva, mãe de 4 filhos, uma tropa que esse final de semana ela me contou que estava aí com festa junina e uma profissional extremamente gabaritada. Uma pessoa que ela olha o ser humano com extrema empatia. Então, eu queria apresentar para vocês a Hélua, agradecer demais por você estar aqui, dizer que cada palavra de elogio, total sem exagero, eu te admiro demais, te acho essa mulher porreta e quero que você conte um pouco para a gente de como você se encantou pela medicina. Me conta como você chegou aqui hoje, um pouco da sua trajetória até hoje. Primeiro, é um prazer estar aqui com você, Alê. Eu acho que o nosso encontro é um encontro de almas. Eu acho também. Ele a gente é muito parecido em muitos pontos, né? Bom, eu vou te dizer o seguinte, a medicina, ela está dentro de mim, acho que desde quando eu era muito pequena. Eu nunca me imaginei sendo outra coisa a não ser médica. Eu venho de uma família humilde, né? Meu pai era mascate, minha mãe dona de casa, e eu sou a 4ª filha de irmãos que são mais velhos, né? Então eu sou a raspa do tacho em casa. E os meus irmãos mais velhos queriam já fazer medicina, e acho que isso entrou dentro de mim também. Acho que foi tão assim intrínseco, tão natural, que eu nunca pensei em ser outra coisa. É mesmo, desde novinha? Desde novinha. E não tem ninguém, você tem outros médicos na família? Porque normalmente médico tem outras pessoas na família, né? Na nossa família, não. Na nossa família, é uma família de pioneiros médicos. Nós não temos esse lastro de médicos na família para poder seguir. Não, começou sozinho. Isso é uma coisa sua mesmo.
dos meus irmãos e eu acabei indo nessa também, mas não brincava de... Nunca tentei abrir boneca, nada disso. Pequena eu gostava de ser professora, tal, eu organizava a sala, eu gostava de brincar dessas coisas. Mas eu sempre, como profissão, eu sempre pensei em ser médica. E você era uma menina já determinada, estudiosa, porque eu acho que assim tem alguns traços que a gente depois vai se identificar na nossa profissão, que a gente vê de pequena. Eu, por exemplo, eu sempre quis ganhar meu dinheiro, sabe? Dava o meu jeito. Então, eu me lembro que, às vezes, até de uma forma não muito legal. Vou te contar uma história engraçada. Então, eu fazia bombom para vender no colégio. Eu não sei se você lembra que a gente fazia aquelas tábuas, que a gente fazia aquelas pulseirinhas. Sim. E teve uma vez que eu achei que eu tinha achado a chave de ouro para eu ganhar dinheiro, que eu comprei numa feira hippie. Eu cresci, a minha adolescência, eu passei em São José dos Campos. E tinha uma feira hippie perto de casa, e eu comprei uma centopeia de bolinha de gude. Perfeitinha, bonitinha. Ótima. Eu usei aquilo lá como meu mostruário para vender, né? E aí eu vendi para várias amiguinhas lá no colégio, mostrava, né, o mostruário, todo mundo se encantava, porque aquilo lá estava bem feito, não fui eu que fiz, né? As pessoas pagaram as suas encomendas. Quando eu entreguei, foi uma revolução no colégio, porque eu entreguei uma centopeia toda torta. A minha mãe, Alessandra do céu, mas eu era inquieta. Assim, sabe? Eu queria fazer. Eu acho que eu sempre tive essa vontade de empreender. E você também é empreendedora, né? Você tinha essas coisas quando criança? Sim, é que você, na verdade, ó, o que você está mostrando é que você já tinha o poder de convencimento, né? Obrigada, Você já amiga tinha o vê por poder, esse lado. você já tinha o poder de convencimento. Meu marido disse que eu era um 71, mas assim, a amiga, ela tá passando pano para mim. Mas eu acho que isso é muito próprio, acho que isso vem um pouco, nós somos de gerações da mesma geração, então eu acho que isso faz muito parte da nossa geração. Então, eu fazia, no cursinho eu fazia trufa para vender, eu dava aula particular para ganhar meu dinheiro. Também. Eu fazia bombom de chocolate pro Dia das Mães, pro Dia dos Namorados, fiz ovo de Páscoa, essas Também. coisas todas, porque eu acho que a gente tinha uma inquietude Isso. e uma vontade de vencer. Então, ainda bem que nós não tivemos pais que nos podaram de tentar fazer. Sim, né? Então, sim. eu acho que isso faz parte daquilo que a gente construiu para ser o que é hoje. Sim. Que eu acho que a gente vem trazendo desde a infância características, potencialidades que você pode exacerbar. Se você vai trabalhando aquilo, aquilo vai crescendo e vai fazer parte daquilo que você vai escolher no futuro. Né? Então, eu vejo por esse lado. Eu tinha essa questão mesmo. Você falou das aulas particulares. Esses dias mesmo, eu estava falando com a Gabriela, que trabalha comigo, que você conhece, que eu coloquei no quadro, né, de avisos, um papelzinho que eu dava aula particular. E eu dava aula particular de português, de matemática, de geografia, de tudo. E aí, uma vez, me chamaram para para dar aula particular de geometria. Eu não sabia. O que eu fazia? Eu estudava, porque não é que eu não entregava. Eu corria atrás, né? Corria atrás, estudei aula de geometria e dei. Mas, assim, tinha aquela audácia, vamos dizer, sei lá. Deu, assim, dar aula de geometria, não tenho ideia do que seja, mas eu vou correr atrás, eu vou fazer uma boa entrega, né? E eu acho que isso é muito importante, porque, assim, nos nossos caminhos, trazendo agora para o dia de hoje, enquanto mulheres, eu acho que a gente tem que ser muito corajosa, a gente tem que se posicionar, a palavra que até você muito usa, porque senão a gente é abocanhada, né? Na sua trajetória, você teve momentos assim, que você sentiu que você tinha que... Porque eu também te enxergo como uma mulher de postura, que você se posiciona. Você é muito doce quando tem que ser, a sua fala é doce, mas é forte. Então, nem isso quer dizer até que a gente não precisa ser agressivo. Você precisa ser assertiva, né? Mas a gente tem que se colocar nesse mundo que, se deixar, engole a gente. Me fala. E você sabe que hoje, né, assim, vindo para cá, eu fiquei pensando nas coisas até que, sabendo como é o seu podcast,
E veio algo que eu fiquei com vontade de compartilhar, que eu acho que é muito importante. Eu nunca me coloquei neste lugar de ser mulher. Eu sou um indivíduo, como qualquer outro. Legal. E não é o meu gênero que vai falar se eu devo ou não fazer alguma coisa. Isso para mim nunca nem foi uma questão. A minha questão comigo sempre foi assim, eu sempre fui muito crítica comigo, eu sempre disse que o meu maior crítico sempre fui eu mesma. Sempre foi de estabelecer entregas e colocar minha régua muito no alto e nunca foi de ser homem, mulher, menino, menina quando você é menor, nunca foi essa a minha questão. Você era um ser humano. É assim, Ponto. sempre foi no seguinte, o que que eu quero para mim? O que que eu tenho que fazer para chegar aqui? Então, a minha maior luta sempre foi comigo mesma, né? Isso, por um lado, é muito bom, mas às vezes também você se coloca em situações que você nunca chega no ponto final, né? Você está sempre devendo. Como assim? Você acha que você assume desafios que você não chega aonde você queria? Não, É eu isso. acho que você chega, mas você está sempre pensando no próximo passo. Ah, E eu tá. acho que a maturidade trouxe isso para mim. Eu acho que muitas vezes a gente tem que se colocar num lugar de que, olha só, que legal até onde eu cheguei. Ser mais Vamos, gentil com a gente mesmo? sim, deixa eu curtir essa trajetória. E daqui por diante, o que que eu quero? Mais luta ou eu quero curtir um pouco também? Então, Sim. eu acho que isso é muito importante. Mas eu também encontro um parênteses nisso tudo. A minha profissão me faz trabalhar muito sozinha. Eu não, diferente de uma pessoa que trabalha no ambiente corporativo, que às vezes tem essas comparações para serem feitas, eu no meu dia a dia trabalho comigo mesmo, Eu também. né? Então, eu acho que isso é algo também que a gente deve considerar, né? Porque deve ser diferente de uma pessoa que de repente trabalha numa mesma função e tem um colega que é masculino e que aí ganha mais pela mesma função. Eu nunca passei por isso. Mas e na sua época no hospital? No hospital, o que a gente tinha era uma questão muito mais de você ter num pronto-socorro ou ambientes que o fato de você ser mulher, a pessoa acha que ela vai chegar e vai gritar, ela vai te acuar. Isso sim, né? Mas isso eu já presenciei, mas eu também já tinha a coisa pronta. Eu já virava e falava, você acha que se eu não fosse mulher com 1,5 m, você ia falar assim comigo? Se eu fosse um homem de 1,90 m, você ia falar Aham. desse jeito comigo? Não ia. Então, vamos lá. Mas é claro que isso é também um crescimento. Lógico que eu já chorei, já fiquei magoada, já me senti desconfortável por eu estar ofertando o meu melhor e a pessoa chegar eh, de uma forma gratuita com essa agressividade. Isso cada um de nós pode passar, né? Mas eu acho que a gente vai, de novo, né? Se fortalecendo, entendendo que isso não é sobre a gente, né? Sim. Diz muito mais sobre o outro. Mas isso que você falou, a minha convidada anterior, ela mencionou algo parecido com o que você disse. De assim, tudo bem, eu acho que tem pautas que a gente tem que falar. A gente tem que falar sobre a violência, a gente tem que falar sobre o machismo, porque ele existe. Mas o ideal é chegarmos num estado, como você colocou, em que a gente não tem que falar sobre isso. Ou seja, o fato de você ser mulher, ser homem, ser preta, amarelo, azul, branco, não importa. O que importa é que você está lá, enquanto indivíduo, desenvolvendo uma função, ponto. Né? E eu gosto também, porque eu não acho que toda mulher é vítima. Eu não gosto de colocar a mulher nesse. Existem algumas mulheres que sim, elas precisam ser acolhidas, mas a gente não pode generalizar e colocar a mulher como vítima para que ela não seja. Não, você é forte, você pode, né, pode fazer acontecer. E E a você gente se vê vê, assim, né? a gente vê isso na nossa sociedade, É, né? Se você for olhar os dados, nós temos muitas famílias que são gerenciadas por avós ou por mães, sim, pelo desenho que a nossa sociedade tem, sim, né? sim. Então, a mulher ela é extremamente forte, ela é extremamente capaz. Mas eu até vejo um ponto que eu acho que é muito importante para a gente abordar aqui, quando nós pensamos em situações de marginalidade,
né? Porque a marginalidade é quando você não reconhece alguma coisa, quando nós expomos alguém sabendo das suas deficiências. Então, se a gente for pensar sobre isso, a questão hoje da educação no nosso país, ela mostra uma marginalidade muito grande para as crianças que têm transtornos de aprendizagem. Então, o futuro do nosso país, como ele está ficando? Quem cuida dessas crianças? Sim. Se a escola particular não acolhe uma criança que é disléxica, uma criança que tem TDAH, ela vai ficar à margem de tudo que está acontecendo? As situações vão passar como um rolo compressor sobre elas? Sim. Então, eu acho que a nossa atenção ela tem que girar em torno de tudo aquilo que não anda contento, né? Então, porque isso é o Estado de Direito que você está mostrando. Sim. O Estado de Direito é isso. Sejamos homem, mulher ou qualquer outro gênero, você tem condições de comparativas igualitárias para você alcançar aquilo que você deseja. Sim. E não é isso que a gente vive, na prática não é isso que acontece. E o que me preocupa muito é como nós vamos pensar no futuro do nosso país se a gente marginaliza a educação de uma parcela crescente da população que apresenta esses transtornos de aprendizagem. É o tal capacitismo que a gente anda falando isso. Se você não se incomodar, vamos falar um pouco sobre isso, porque assim, eu tenho lá no escritório muitas mães que me contam histórias horrorosas. Eu tenho uma situação que aconteceu com o meu sobrinho, e eu exponho naturalmente. Ele estudou num colégio francês e ele entrou nesse colégio sem falar francês, mas eu sinto que nesse colégio havia uma certa xenofobia. Eles, né, se você não é francês, ok, você pode se matricular, mas eu não sei se necessariamente você é bem-vindo. E o meu sobrinho, com 6 anos, Helo, ele começou a ter uma fala em casa de dizer que ele não era capaz. Então, por exemplo, eu chegava para ele, Lucas, vamos lá fazer. Não, titia, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Aí, um belo de um dia, a gente conversou, abreviando a história, porque eu falei assim, quem é que disse que você não é capaz? A Miss, não é Miss, eles falavam outro nome lá, não sei como fala em francês. A Miss fulana de tal, a Miss François, sei lá, falou que eu não sou capaz. Então, o que eles estavam fazendo com o meu sobrinho? Eles colocaram ele numa cadeira separada da classe e impediam que ele fizesse certas tarefas porque ele ia atrapalhar a turma. A mensagem para ele, ou o que diziam a ele, é que ele não era capaz porque talvez ele não estava acompanhando a fluência da língua. Uhum. Né? Isso é uma situação isolada. E eu vejo muitas situações em que as crianças que têm, né, um certo... Como que eu posso dizer corretamente? Um desvio de aprendizagem? Sim, um transtorno de Um aprendizagem. transtorno de aprendizagem, elas não são devidamente acolhidas Não. nas suas necessidades. E isso causa... Porque, para mim, na infância, em que você tem a formação, né, da sua personalidade e tal, isso tem um impacto muito grande. A questão do bullying. Eu entrevistei uma moça aqui também, que ela sofreu uma verdadeira violência. Se eu posso dizer isso, foi mais do que um bullying, se houvesse uma outra palavra. Ela apanhou fisicamente por ela ser uma pessoa, uma personalidade diferente. Ela não era aceita. Nem sei se ela... Não, ela tinha, sim. Ela falou que tinha TDAH, TDAH, tá certo? Diagnosticado. Então, me fala sobre isso, a sua visão, até como médica. O que você sente? Eu não sei se você tem exemplos na sua família que você poderia dizer, citar, não sei. O espaço é seu. Eu tenho 4 filhos, como você bem disse. 2 dos meus meninos têm TDAH diagnosticado e um deles é TDAH e disléxico. E a dislexia é um transtorno de aprendizagem muito desconhecido, inclusive pelos professores. E é isso que eu sinto. Acho que falta. Do mesmo jeito que a gente se aprimora, que a gente vai em congressos para a gente poder aprender novas práticas, atualizações, isso é uma realidade cada vez crescente, maior nas escolas. Por quê? Não é que isso é novo. Hoje é feito o diagnóstico. Então, os TEAs, né, os transtornos do espectro autista, abriram uma luz para que se falasse disso abertamente, né?
Então, se você for olhar dentro de uma supervisão de ensino, da diretoria de ensino, as escolas estaduais, as escolas públicas, elas estão mais capacitadas a atender as crianças desse espectro e até mesmo TDAH e os disléxicos, porque eles já têm protocolos de formação muito bem estruturados. E muitas vezes, quando você migra para uma escola particular, você acaba esbarrando na dinâmica da escola e nesse processo lentificado de instaurar protocolos que já deveriam estar prontos e você só encaixa aqueles alunos e na questão de também empoderar os professores para que eles entendam o que eles precisam fazer, porque eles também ficam perdidos nisso daí. Então, você tem adaptações que não são feitas, avaliações que não são adequadas, a chance dessa criança ser imbuída das suas potencialidades, porque veja bem, quando você fala de altas habilidades, geralmente são crianças TDAH ou do espectro autista que se encaixam nisso. Então, às vezes ele não é bom em matemática, mas ele vai ser É um gênio em excelente português. em outra coisa. Então, você deixa de acolher essas crianças e perceber como você pode auxiliar. E aí entra de novo nisso que você falou do autocuidado, da autoestima, da autoatenção, em você ter um adulto funcional. Porque às vezes na infância ele vai passando por tantas situações que são desafiadoras, num momento que emocionalmente ele ainda não está preparado, que você vai minando a capacidade produtiva e funcional desse adulto no futuro. Com certeza. Então, isso é algo que a gente precisa trazer à luz da conversa em todos os lugares que nós temos possibilidade de atingir as pessoas, porque isso pode estar mais presente do que a gente imagina. Porque falta diagnóstico adequado, porque falta atenção adequada, falta muitas vezes, as famílias têm medo da criança ser estigmatizada, então não fala. Sim. E isso é o nosso futuro. É o nosso futuro. Eu não sei se você ouviu, e também somando a tudo isso, saiu muito nas mídias a fala de um desembargador, você ficou sabendo disso? Não. Desembargador, se não me engano, eu não lembro agora o estado, se era da Bahia ou tal. É grotesco. Você não tem um filho autista, mas você tem filho que está, né, em algum espectro aí. O desembargador, ele disse que o autista deixa de ser um filho e passa a ser um transtorno. Você acredita numa coisa dessa? Foi um auê de um desembargador, do voto dele, entender dessa forma, né? Ou se posicionar dessa forma, a OAB lá do estado, que eu não me lembro agora se foi do Pernambuco ou da Bahia, mas enfim. É um absurdo que um desembargador se posicione dessa forma. Não, que fale publicamente um absurdo desse. Exato. Se você tem algumas crenças, guarde para você, mas na hora de você expor, a gente tem que saber como nós vamos falar. É a mesma coisa hoje, que é a questão voltando para isso até e pensando em bullying, e até mesmo em como isso atinge muitas mulheres, até quando você tem qualquer questão que falam, por exemplo, uma notícia, no metrô que alguém foi expulso de dentro de um vagão do metrô porque ficou bulinando alguém, aquela coisa toda. Muitas vezes o que a gente lê embaixo? Porque a roupa estava assim, ela deu vazão. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escreve, né? Uhum. Porque as mídias, essa interface em que você não aparece, parece que ela te dá o ingresso para você falar tudo o que você pensa, quer. do jeito que você quer, e essa é uma grande questão, Sim, né? sim. Porque hoje em dia, cada vez mais, até no direito, tem uma parte do direito que só estuda essa parte das mídias sociais, da internet, né? Isso está cada vez mais, isso é uma crescente, até para você penalizar e entender que não é assim, eu falei bomba ninja, assumi e nada acontece. Sim, Não, sim. muito pelo contrário. E os efeitos disso, em primeiro lugar, a internet não é espaço de ninguém. Eu vi você também lá fora comentando como a importância da comunicação. Você tem que ter muita responsabilidade para comunicar. Né?
né? Primeiro para você, num primeiro momento, para você ser entendido, porque se você quer comunicar, você quer ser entendido, né? E, em segundo lugar, você ter a responsabilidade, o critério do que você vai colocar. E a internet, ela eterniza Eterniza. certas questões e elas muitas vezes não conseguem, você não, muitas vezes não, na maioria das vezes você não consegue apagar Não. o que está lá, né? Uma E vez printado, tá para sempre lá. Aquele negócio não morre nunca. eu tive alguns casos no escritório, já que eu fazia há muito tempo, já eu fazia atendimento a certas comunidades, e meninas tiraram a vida, ou elas se cortavam por conta de histórias, ou vazaram imagens íntimas, tal. Isso é muito sério. Mas voltando a uma questão que você colocou, eu me lembrei de uma ação que eu tenho hoje, que você falou o seguinte, que, veja se eu entendi bem, a questão lá de você acolher as necessidades, as especificidades dessas pessoas, dessas crianças que têm uma certa defasagem, um transtorno de aprendizagem, se você não faz o devido acolhimento, enfim, não supre as necessidades, você está interferindo na formação de um adulto. Eu tenho uma ação em que eu discuto uma revisão de pensão, no caso de duas crianças que elas têm uma genialidade bem diferenciada. Então, elas demandam terapia, uma escola especializada, porque na escola onde elas estão se sentindo frustradas, Sim. né? E a gente discute exatamente isso. Eu achei interessante que você colocou, só fugindo um pouco o foco, depois a gente volta o rumo da prosa, mas assim, eu coloquei exatamente isso que você disse, porque você, ao não propiciar as oportunidades, e infelizmente no caso, infelizmente ou não, precisa de dinheiro para isso, no caso elas têm um pai que pode propiciar um estudo diferenciado, as terapias necessárias, você está impedindo com que essas crianças desenvolvam as habilidades dela e isso vai atrapalhar numa vida inteira, na vida adulta, na formação dela como ser humano, tal. Então, é muito importante você entender como você tem que acolher e suprir as necessidades dessas crianças. É muito mais do que uma fala capacitista, né? Até. Sem dúvida, e eu acho que tem um ponto que é excelente, sabe? É a gente entender o que é inclusão. Sim. Inclusão não é facilitar, é tornar possível. Sim. E tornar possível não é para você deixar bobo. Ai, vamos deixar um beabá que não é capaz. Sim. Não, tem esse ponto. Ele precisa ser como qualquer outra pessoa. Desafiado para poder mostrar, para não ficar frustrado. Não é não ficar frustrado, mas não ficar tedioso. Sim. Aquele conhecimento, porque ele já está além. Então, muitas vezes, a grande dificuldade que nós temos, aí a gente vai entrar numa outra questão, é o nosso próprio julgamento. Então, a gente deixa de olhar para o que o outro precisa para supor o que ele precisa. Sim. Né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios da vida. Eu acho que nós seríamos mais felizes se isso fosse mais claro, né? Até a minha menina pequena de 6 anos, a gente foi na festa junina e ela, sei lá, fomos na barraquinha da pescaria e ela ganhou 3 prendas e era o Bob Goods, que é o do momento, que é para pintar, tal. Ah, eu sei. E ela estava na fila com as outras amiguinhas e ela viu que as outras amiguinhas não tinham ganhado o Bob Goods, ficaram olhando para ela, ela olhou para mim assim, tipo, mamãe, eu vou dar para elas. Eu falei, tudo bem. Ela falou assim para mim, mamãe, eu fico feliz quando eu vejo as minhas amigas felizes. Ai, meu Deus. E eu gosto de tratar os outros como eu gostaria de ser tratada. Então, com 6 anos ela falou isso. Então, você vê, porque você tem que dar asas. Você precisa nutrir. Criança não é bobo, criança não é burro, só é criança. Sim. Então, você tem que passar as informações, inclusive, de capacitação. Você não quer fazer tal coisa? Você não é obrigado a fazer tal coisa, né? Assim, se alguém chegar e falar para você que quer, não quero fazer, você tem que falar que você não quer fazer. Então, eu acho que são esses pontos que faz com que nós sejamos independente de novo, de ser de gênero.
que a gente seja mais autossuficiente e mais feliz com aquilo que a gente é. Eu concordo. Ô, Hélua, me fala então um pouco sobre a Hélua mãe. Uma vez eu vi essa sua filha a mais nova, que ela estava se maquiando. Assim, você contou, né? Eu dou vontade de apertar. E eu me lembro são 2 meninos e 2 meninas. Sim. Fala o nominho deles todos. A Shadia A Shad é a é primeira. a primeira, depois vem o Youssef, o Tarek e a Mira. E a Shafia? Shadia. Shadia. Foi a Shadia que fez a entrevista com você como médica? Foi! Porque eu acho que eu mandei até, eu mandei um Hello, aí eu achei demais, eu não me contentei, eu achei demais mesmo, porque assim, eu fiquei encantada, aliás, ela tá dando um banho em mim como apresentadora, porque ela assim, muito, né, doutora Hello, e babapá. Então me conta um pouco da Hello mãe, como que você é? Porque assim, eu vejo como profissional, uma profissional muito séria, você me parece excelente ouvinte, você ouve bem, né, a gente, muito séria e tal. E como mãe, você dá liberdade, pelo que eu vejo, para os seus filhos serem quem eles quiserem ser? É isso? Me fala um pouco da Hello mãe. Você sabe que eu acho que essa é a pergunta mais difícil. Eu imagino. Né? Essa é a pergunta mais difícil. Porque mãe já carrega um pouco daquela coisa da culpa, né? A gente sempre acha que a gente podia ser melhor, que a gente podia fazer mais. Eu brinco com eles que eu sou meio louca, porque assim, mãe, eu imagino que ser vó é melhor, porque você não tem a obrigação de educar, né? Então, o que eu aprendi, na verdade, ao longo da minha jornada a gente tem que aprender a esperar o tempo. Tudo tem o seu tempo. E quando você tem filhos até que são TDAH, que tem um freio inibitório mais lento, eles são meio ainda, leva mais tempo para amadurecer, eu acho que a mãe sempre tem dentro dela muita angústia, porque você se compara, você quer saber se está no tempo certo, se vai dar tudo certo lá na frente e tal. Por conta do diagnóstico deles específico. Não, eu acho que mãe como um todo. Você já queria ter uma bola de cristal para saber no futuro o que seu filho vai ser, se ele vai dar conta da vida, se vai dar tudo certo, né? Mas você vai aprendendo que o melhor que você pode fazer, eu sempre falo para os meus filhos o seguinte: o melhor cimento que existe no mundo é o amor. Então você tem que ofertar amor para eles terem segurança. Sim. Para eles poderem falar com você, poderem se abrir, poderem contar. Ao mesmo tempo, também tem aquilo que é a parte que é do dia a dia, que é da bronca, que é falar, não é assim. Você é uma mãe enérgica? Eu acho que tem hora que eu sou meio mole, mas eu acho o seguinte, como mãe, ainda mais minha casa é uma casa muito agitada, eu acho que a gente tem que saber as lutas que a gente vai travar. Sim. Então, uma luta, né? Sabe, você tem que escolher. Não dá para lutar tudo. Meus filhos não vão ver televisão, eles não vão ver um tablet. Essa, assim, não é a minha luta. A minha luta já que tem o tablet, então vamos definir a hora que tem que desligar. Então, eu acho que é um manejo. Eu acho que é um manejo o tempo todo. Tem coisas que são inegociáveis. E essa não tem como discutir. Não tem mais nem menos mãe. Isso é assim que é. Então, pontos que são fundamentais para nós é o respeito, é você saber se portar, né, perante as outras pessoas, ter educação, Sabe, eu acho que no frigir dos ovos é o seguinte, que eu falo para eles: sejam legais. Legais no sentido assim, perceba o outro, às vezes vai ter uma pessoa que vai ter uma dificuldade, ajuda. Essa dificuldade não é uma dificuldade matemática ou nada. Percebeu? Está num cantinho, está quieto, ajuda. A tal da empatia. Você é uma pessoa boa. O resto a gente vai manejando, né? E assim, eu acho que um ponto importante também é saber, de novo eu vou falar isso, aquilo que você não quer para você, determinada brincadeira, eu não gosto, tem que falar, eu não gosto. Saber se impor. Saber o seu limite. Isso é mais difícil quando eles são menores. Eles não sabem verbalizar isso. Mas à medida que eles vão crescendo, eles vão tomando mais noção disso. Sim. Mas eu sempre digo, né? Tem até uma frase que sempre circula por aí, eu não sei ela ao certo, mas é assim:
vá para onde você tem que ir, para onde você quiser ir, mas não se preocupe se você quiser voltar. Aqui sempre vai ter um porto seguro para você. E eu acho que família é isso. E isso é essencial. São aqueles valores basilares que a gente tem, que eu acho que é bem isso. Na minha casa, essa questão da segurança, de você saber, porque hoje, no alto dos meus 50 anos, eu sei que eu vou correr para a mamãe e para o papai, que eu sou a filhota deles, né? Até recente, uma vez eu fui dormir na casa do meu pai, e da minha mãe, né? Meu pai, ele me acorda com bom dia, como vai? Bom dia, como vai? O meu amor, né? Depois eu fiquei, ai pai, deixa eu dormir. Depois você pensa, poxa, que coisa fofa, né? Então, essa questão de você se preocupar com o próximo, de você ser honesto, de você ser legal, como você mesmo falou, né? Sem muita enrolação, seja uma pessoa legal, perceba o próximo. Eu acho que é isso, porque o resto a gente dá um jeito. E se não der certo, eu tô aqui, né? É mais ou menos por aí, né? Mas eu acho que não tem como não dar certo. Quando você tem essas coisas dentro de você, é o que eu falo para os meus filhos, né? A vida é mole com quem é duro e é duro com quem é mole. Então, gostei disso. é assim, tem que ter, eles têm uma profissão, a profissão deles é ser estudante. Então, eles têm que ter a obrigação com o estudo. Porque você me perguntou se eu sempre pensei em ser médica. O estudo foi o que modificou e que deu para minha família uma nova chance. Então, o estudo, ele é fundamental. Sim, Ele é acho. fundamental porque ele te abre horizontes, ele te traz possibilidades. Então, essa é a minha consideração com eles. Eles têm uma profissão, a profissão é ser estudante. Sim. Então, eles precisam respeitar a profissão que eles têm. E na minha casa, nada não vem se não for do trabalho. Então, eles têm essa relação de trabalho, de ver que é uma disciplina. Né? Você tem que ter disciplina para trabalhar. Eu conheço o Raul, seu marido, e eu vejo que ele também tem isso muito forte. Na minha casa também, sabe? Eu gosto de contar uma história. Minha mãe é uma mulher muito estudada, tem 3 faculdades e tal. E teve uma época que ela estava estudando para um concurso, porque hoje ela é aposentada, né? Mas ela era fiscal de rendas. E teve uma época, eu não me lembro muito que eu era pequenininha, mas eu não sei se ela estava estudando ou se ela tinha uma confecção com meu pai, a confecção passou por um momento difícil. Eu só sei que teve um período que minha mãe levava a gente pequenininha, ela vendia roupa, e ela fazia bolo para fora, com 4 faculdades nas costas. E eu falo isso com tanto orgulho, porque sempre foi passado para a gente essa questão do valor do trabalho. Não importa, desde que seja feito com honestidade, isso é muito importante, né? E eu vejo que você e o Raul, que eu conheci, também, assim, com todo respeito, eu sempre falo como eu gostei do Raul. Uma pessoa, eu gosto muito de pessoas simples, que dão valor a certas coisas. Meu pai, ele sempre fala assim para mim, meu pai é muito simples, ele fala, você está com algum problema? Ele, filha, toma um ônibus e vai tomar um banho de polvo. Você vê o que é problema. Eu gosto desse tipo de coisa. E eu vejo que o Raul traz muito isso, né? Então, vocês são um casal aí que tem o valor do trabalho muito forte, que vocês passam isso, né, para os 4, né? Hela, vamos voltar um pouco, porque eu tenho que aproveitar o restinho aqui para extrair um pouco, né, de conhecimento de dermatologia e etc. Fala para mim, assim, o que significa para você? Me conta um pouco da dermatologia atual. O que você acha? Porque está uma febre, né, nessa coisa, porque eu gosto muito dessa questão de autocuidado, como eu coloquei no começo, autoatenção. Eu acho que é um dos pilares, assim, para fortalecer. Tem um dado, inclusive, que diz que muitas das mulheres sofrem violência no rosto e na boca, né? É uma forma de você deixar que a mulher fique em casa ou que ela se sinta menos, tal. Então, é muito importante. Mas está exacerbado, né? As pessoas estão ficando, todo mundo é um xerox, né? Todo mundo com aquela boca de pato, etc. E eu acho que o bom senso, isso é muito importante para mim na escolha de um profissional. E se eu pudesse falar, né? Se alguém me perguntasse quem é a Helo, você indica a tua dermatologista? É uma dermatologista que, além de ter muita técnica, tem bom senso, né?
Eu entendo que você, enfim, a dermatologia é uma ciência, né, para você, mas com muita cautela. Então fala para mim um pouco o que você acha dessa harmonização, esses exageros e das tecnologias atuais. Aí para a mulherada aí que está ouvindo a gente na audiência ficar bonitona, Olha, sem excessos. eu vejo da seguinte forma. A medicina tem várias especialidades e a dermatologia é uma especialidade médica. E eu acho que o grande avanço que nós temos, por exemplo, a medicina de hoje não é a mesma medicina de quando eu estava na faculdade, né? Uhum. Eu acho que a gente está indo em cada vez mais efetivando a longevidade. Então, eu acredito que a dermatologia ela caminha com a funcionalidade. Então, viver mais, mas viver melhor. Olha, eu também vou fazer 50 anos esse ano. Quando eu lembro da minha mãe, com 48 anos, eu imaginava uma senhora. Uhum. Então, hoje, com 50, 60, 70, você vê a Jane Fonda com 80 e poucos anos, andando de salto alto, super em forma, né? Assim, defendendo pontos de vista. Eu acho que a longevidade, ela é isso. Então, o nosso corpo precisa acompanhar a nossa mente acompanhar o nosso Sim. corpo. Então, eu acho que a dermatologia, acho não, eu tenho convicção que ela veio para isso. Então, de maneira geral, a gente trabalha para manter, assim, eu sempre falo isso quando eu vejo um paciente, né, quando ele chega até mim. Eu falo, olha, eu vou antepor os pontos que eu vejo que são pontos que o teu rosto vai envelhecer. Então, os procedimentos, eles estão aqui para que a gente possa ir trabalhando esses pontos de fraqueza. Sim. É isso que a gente vai fazer. Você mudar um rosto para você ter que fazer, não ter mais o reconhecimento facial, não é o jeito que eu gosto de trabalhar. Claro que você pode ter pacientes que precisam de um queixinho a mais, que tem um rosto que permite um lábio maior. Claro que isso vai acontecer e embeleza aquele paciente. Mas aí eu acho que o grande diferencial é o olhar clínico. É você fazer a leitura dos pontos chaves. Qual que é a emoção que aquele rosto te traz? Ele te traz um rosto cansado, um rosto que está triste, um rosto que é muito preocupado? Como essa pessoa se sente? O que, que ela quer melhorar? Muitas vezes eu falo com os pacientes, eles não percebem que o rosto, um lado é diferente do outro. É, Todos nós temos um lado que é diferente do sim. outro, mas a gente se vê tanto, isso é tão normal pra gente, É. que nem sempre a gente percebe. E eles me falam assim: nossa, eu percebi agora que você falou. Então, essas pequenas diferenças que nós temos, eu acho que ela faz parte da nossa beleza, Sim. né? Ela é o que dá a graça da individualidade para cada um Exato. de nós. Exato. Então, os procedimentos, eles são uma ferramenta que nós temos de bem-estar, de autocuidado, porque sim, eu acho que quando a gente se sente melhor com aquilo que a gente está vendo, a gente chega em qualquer ambiente mais Empoderada mesmo. empoderada, A palavra está claro, meio batida, mas é isso, mas né? é isso, você está mais feliz, você está mais autoconfiante, É. porque muitas vezes a agressividade ou a timidez ou aquilo que você entende que é algo que é snob, distante, ele é uma vestimenta para insegurança. É Então, verdade. uma vez que você está melhor, você quer compartilhar isso, É, né? exatamente. E você sabe que essas pazes que você faz com o espelho, muitas vezes é o primeiro passo para você se posicionar de uma forma diferente, seja no trabalho, seja no seu relacionamento, seja em outras esferas da sua vida. E você já acompanhou alguma história assim, obviamente sem dar nomes, mas assim que você tenha percebido esse movimento dessa pessoa depois de um acompanhamento com você? Você percebeu a pessoa? Claro, às vezes assim, você sabe que muitas separações são sempre esses pontos, né? Porque quando você termina um ciclo, então a pessoa ela quer se reposicionar, então ou vai num corte de cabelo diferente, geralmente muda a cor do cabelo, É, muda o nossa, eu ia corte falar isso. e muda e vem para se permitir. É, Algo que talvez ela já quisesse, mas por N outras razões,
ela não se colocava nessa posição. Né? Vai se deixando, né? Eu acho que isso é um ponto. Muitos pacientes que às vezes choram depois que se olham de um procedimento, porque vê materializado algo que desejava, que era muito íntimo, e que afligia, e que não se deixava... Muitas vezes nós não nos damos esse espaço, isso é muito da mulher, né? A gente coloca tudo e todos na nossa frente, e você fica para depois. Então, quando você faz isso, é muito impactante. É isso que eu ia falar, deve ser incrível, né? Você vê... Muito impactante, é muito impactante. Você sabe que toda vez que eu faço um procedimento, até assim, meus pacientes sempre me falam isso. Eu fico mais encantada até do que o próprio paciente, porque é uma construção. Uhum. É um trabalho muito minucioso, porque ele tem que ser imperceptível. Um bom trabalho, ele tem que ser imperceptível. Você tem que perceber que tem alguma coisa que está diferente ali, mas você não sabe o que é. Então, é um trabalho muito gratificante. E eu posso... Se você não gostar dessa parte, a gente corta depois, mas porque você, para mim, é um grande exemplo. Essa questão de imperceptível, eu acho que é isso mesmo. Porque você sempre foi uma mulher bonita, mas você foi ficando mais bonita, mais bonita, mais bonita. A gente não foi percebendo, daqui a pouco falou, meu Deus! Você sentiu, porque realmente isso é fato, e eu acho que você sabe disso, porque você tem seu espelho, e eu sinto que você está se gostando mais. Nas redes sociais, que você trabalha tão bem. Eu adoro quando você coloca os exemplos, né? Que você colocou, acho que da Jane Fonda. O que será que ela fez? E pá, pá, pá. Mas me conta desse seu autoprocesso. Porque eu acho que não tem coisa melhor do que... Por exemplo, você vai num dentista se ele está com os dentes ruins. Então, você ir numa dermatologista que está com uma pele uau, sensacional. Eu acho que do tempo que eu te conheço, uma das melhores peles que você já teve. Você está muito... Eu acho que você está se gostando muito. Me fala um pouco desse auto-momento. Eu acho que vem de encontro um pouco nessa jornada, né? Eu acho que a gente tem, ao longo da nossa vida, décadas. E cada década tem um foco. Então, eu me formei com 25 anos, então... até lá, assim, foi sempre estudando, depois você faz residência, eu fiz 2 residências, então foi uma outra faculdade. Até você entrar no mercado de trabalho, efetivamente, são 30 e poucos anos. Então, a minha década de 35 anos, eu comecei a ter filhos e trabalhar. Então, foi uma década, eu acho que de muito crescimento, tanto focando nos meus filhos, e aqui até eu tenho que colocar que eu tenho uma mulher maravilhosa na minha vida, que é a Mônica, que é meu braço esquerdo e direito, que me ajuda e me permite ser a profissional que eu sou, porque ela sempre cuidou dos meus filhos, assim. A Mônica é um anjo na nossa vida. Que legal. Né? Então, eu tenho esse auxílio. E foi uma década de crescimento. Então, você vê os seus filhos crescerem e você trabalhar. Né? Minha década de 40 anos foi uma década muito focada no crescimento da clínica, Sim. No meu crescimento de trabalho. E aí também nessa questão, por que eu falei disso? Nos diagnósticos dos meus filhos. E foram momentos de muita dor para mim, porque os meus filhos já sofreram bullying, o entendimento dos diagnósticos, o entendimento de como a gente vai capacitar essas crianças, porque é uma coisa que eu sempre falo, eu falo isso para todo mundo. Ninguém é capaz de dizer que você não é capaz. Esse é o mantra dos meus filhos. Ninguém é capaz de dizer para você que você não é capaz. A única pessoa que te incapacita é você mesmo. Sim. Então, nesse meio do caminho, com tanta demanda, depois da pandemia, eu engordei. E engordei muito. E a gente não percebe que a gente engorda. Sim. Então, no final de 2023, eu entrei num processo pensando na minha longevidade, na minha funcionalidade, que eu tinha que emagrecer, eu tinha que perder peso. Eu tenho 1,55 m, meu joelho estava ficando cansado, então não está dando, essa conta não vai fechar. O foco inicial era a saúde. O foco inicial sempre é a saúde, né? Então, comecei aí. E nesse meio do caminho, eu fui perdendo peso, num total de 23 quilos que eu perdi até agora, né? E assim, eu acho que eu tenho uma genética que é favorável, eu sempre tive. Acho que eu sempre aparentei menos idade do que eu tenho. Isso é uma sorte, eu acho que eu sempre tive isso. E como diria minha irmã, eu sou bem modesta.
Eu sou bem modesta. Ela fala assim, você é bem modesta, né, Narciso? Então, eu acho que tem isso e um ponto, né, que é a constância. Sim. Então, você vai construindo uma jornada. Então, eu faço Botox desde os 25 anos. Para Então, prevenção, as pessoas, então, aliás, assim, pensam, então eu né? não vou ter o 11 É. aqui, porque era para eu ter um 11, porque eu tenho cara de brava, eu tenho cara de sisuda. Como que é? Tem, o 11? Porque fica aquelas duas rugas Ah, é aqui, verdade, né? nunca Fica tinha ouvido parecendo falar. um 11, né? Então, eu não tenho por conta disso. Comecei a fazer de forma mais recorrente o meu bioestimulador para posicionar meu rosto, para deixar o rosto bonitinho, posicionado. Então, eu fui ao longo do tempo fazendo essas coisas. E o viço da pele é laser? Laser, Olha, eu tô rotina de aproveitando. skincare. Eu vou voltar lá, tá? Eu não tô antecipando a consulta. Não, mas deixa eu te contar. E Quero agora, fazer. menina, Ah. eu tô meio que... Eu tô no skincare coreano, porque eu tô Eu testando as vi! coisas. Ai, menina do Ai, céu. eu comprei aquela base que você comprou, só que não chegou ainda. É boa? É Gostou? boa. Aquela, qual é o nome dela? Tir. Tir. Red Cushion da Tir. Gente, vocês têm que... Qual que é o seu arroba? @ doutora Hello Agazi. Eu vou colocar depois no final, porque assim, ela coloca várias dicas. A Hello, aliás, conta um pouquinho dessa sua questão de rede social. Porque você tá mega ativa. Eu acho que agora mais ainda, né? Que você tá poderosa. Que rede social eu brinco, é uma faca de dois gumes, né? Porque tem hora que você cansa daquilo ali também, porque eu entendo. ela demanda muito. Mas eu sempre entendi a rede social como uma chance da gente alcançar as pessoas com informação. Sim. Né? Então, você vai aprendendo a fazer. Você tem que separar um tempinho para fazer aquilo bem feito, mas ela te traz resultado quando você Sim. faz isso, né? Sim. E eu gosto bastante. E eu acho que a chance da gente poder contribuir com informação de qualidade sobre o que funciona e o que não funciona, sem o viés de compra. Então, eu acho que isso é muito legal. E o seu é muito orgânico. Eu sinto você conversando com a gente dentro do seu consultório, ou sei lá, numa sala de espera. É muito orgânico e isso torna bem interessante. É o que a gente busca fazer, né? Para poder trazer. Então, agora eu estou experimentando os coreanos. Eu vi esses dias, você colocou lá, eu tentei eu dei um print, inclusive, que você colocou, né? Eu coloquei... Foi antes de ontem, no domingo. Sim, porque eu viajei, aí eu fui numa loja viralizada. Na verdade, olha só, essa loja viralizada eu já tinha ido há 6 anos atrás. Mas ela ficava em Chinatown mesmo, em cima daquelas lojas com o franguinho, lá aquele franguinho que fica lá, sabe? Sei. Que ele é defumado. E só que ela é uma loja minúscula. Quando eu fui há 6 anos atrás, o hype era The Ordinary. Então, eles tinham tudo da The Ordinary. E tinha algumas coisas coreanas, mas a gente ainda não estava... a gente não tinha atentado para essa questão deles. E agora, eles abriram 2 unidades, uma no Brooklyn e a outra estava ainda em Chinatown. E eu voltei para essa loja, eu não percebi que era o mesmo endereço e fui, mas daí eu fui para a do Brooklyn, é uma loja enorme. Sim, são muitas coisas, você fica até perdido ali, até tinha coisa que eu queria ter trazido, acabei não trazendo, porque você fica, até eu que entendo mais, Temos você que fica montar perdido. uma excursão. Não, precisa. Vamos? Precisa. Eu Gente, tô nela. Não, a nossa excursão tem que ser para Coreia. Tem que ser para Coreia a excursão. Você imaginou? Não, gente, é tudo. E assim... Eu vou ser muito sincera, num primeiro momento eu estava até muito receosa, eu falei, gente, isso aqui é balela, tal, mas os produtos são muito bons. Eles têm, o grande diferencial deles é a cosmética, o veículo do produto. Então ele realmente hidrata sem ficar pesado, não fica oleoso, ele dá glow. E aí eu comprei um equipamento que faz a radiofrequência, eletroporação, para otimizar o skincare. Olha, realmente eu achei que dá diferença. Assim, acho que é uma coisa a mais, não é obrigatoriedade, mas acho que foi interessante. E a tal da constância que você falou. Tem que ter constância, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. A construção de você ter uma melhor pele, de você ter uma imagem. Porque veja bem, quando nós falamos em viver mais, não é te deixar com o rosto de 30, porque isso não existe, gente. Nós vamos levar as marcas que nós adquirimos. Sim. Isso faz parte do nosso processo. Mas fazer isso de uma maneira aprazível,
Entendeu? Então, hoje eu não quero ter cara, não vou ter mais. Aqui embaixo eu tá craquelado, eu tenho isso, emagreci. Não tá, não. Meu pescoço tá glu-glu. Não tá. Não tá. Mas a gente vai aprendendo a trabalhar isso. E o que a gente tem de novo? Nós estamos hoje com a medicina regenerativa, Sim. que é entender cada vez mais como a célula envelhece. E atuar nesse foco de De ação. dentro De pra dentro fora. para fora. Ontem eu estava até assistindo um documentário da Netflix daquele... esqueci o nome dele, Brian, alguma coisa, que ele também é um entusiasta do biohacking, mas ele vive hoje em função de ser mais jovem, retardar o envelhecimento eu dele, acho que sabe? Aquele sei, milionário e sei, tal, sei. que é do setor de TI, Aham. e ele está muito focado nisso. Eu até percebi, é uma vida muito solitária e muito focada nesse Que ele processo. toma 10 milhões de coisas, Mil né? coisas, ele acorda 4h30 da É, manhã, tal. Mas ele tem uma parte muito interessante, que é uma parte da suplementação, Sim. do entendimento daquilo que você pode nutrir suas células, a teoria oxidativa, intestino permeável. Então, é verdade, o nosso corpo, ele nada mais é do que uma máquina. Então, se até a nossa máquina de lavar roupas, por exemplo, a gente tem que chamar um técnico de vez em quando ali para dar uma geral, o nosso corpo é a mesma coisa. Então, Exatamente. a gente vive, na verdade, isso é do ser humano, que eu acho que é uma questão até de sobrevivência. A gente não vive imaginando que um dia vai acabar. Então, a gente vive imaginando que a gente está sempre se superando. Sim. Mas o nosso corpo precisa desses restarts, né? Então, ele precisa Umas melhorar. revisões. Precisa melhorar, precisa turbinar alguma coisa. Eu fiz a minha recente. Não, e tem uma coisa muito legal, que isso é realmente o futuro, é o entendimento da senescência celular, o envelhecimento da célula. Então, cada célula que envelhece, ela manda ali, ó, mensagens para as do lado. Amiguinhas, vamos envelhecer também. Então, a gente tem que ir trabalhando para retardar esse envelhecimento, porque essas células zumbis, elas vão deteriorando Deixar elas tudo. menos fofoqueiras. Menos fofoqueiras, botar ali, blindar, fazer uma blindagem para as outras não ouvirem. Ô, Hela, nossa, passou assim como eu imaginei. O roteiro que eu te falei, eu mal segui, mas é assim que fica bom. Então, eu queria te deixar alguns minutos finais para você falar o que você acha que você tem que falar, que a gente não comentou aqui, dar o seu recado final sobre dermatologia, sobre o que você quiser. Ai, gente, olha, meu recado final, ele é simples. Eu acho que a vida, olha, ela é assim para tudo mudar. Então, eu acho que eu realmente acredito que a gente tem que viver a potencialidade da gente todos os dias. E terminar o dia, na hora de colocar a cabecinha no travesseiro, a conta tem que estar 0 a 0. Não leva mágoa, não leva ressentimento para o dia seguinte. É um exercício da gente aprender, né? O que realmente vai mudar a minha vida. O perdão não é só para o outro, ele é muito mais para a gente, para aquilo não ficar te incomodando, porque tudo isso envelhece. Tudo isso é veneno para a célula. Então, ser feliz. Ser feliz do simples. Ai, adorei! Hashtag seja feliz do simples. É isso. Ô, Hela, tudo que eu falei no início, eu acho que nem preciso repetir, porque você sabe o que eu penso de você. Você é uma inspiração para mim. Eu gostei de você e gosto de você de graça. Eu tenho certeza que a nossa relação, quando você falou que é de almas, é mesmo. É de almas, é de valores, é de princípios. A gente é muito parecida e nas diferenças a gente super se entende. É isso aí. Né? A vida, ela é isso. A gente tem que sempre multiplicar, né? Quanto mais a gente multiplica, mais a gente é capaz de dividir. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pelo seu tempo e pela inspiração. Eu adorei. Foi ótimo. Foi bom? Foi fácil? Foi super fácil, foi delicioso. A gente tem que marcar a parte 2, porque daí a gente continua a fofocar. Isso, com todos os produtinhos coreanos, enfim, a gente vai abusar da Hela. Muito obrigada pela sua audiência. Eu tenho certeza que a nossa convidada de hoje inspirou você também, como me inspira. E eu espero que você acompanhe o Feminino Cast, se inscreva, divulgue, enfim, faça tudo o que você tem que fazer. E acompanhe a gente no próximo. Um beijo. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.